ele vai voltar para a pessoa. Tem um ditado popular, né? Um ditado popular que diz: o feitiço vira para cima do feiticeiro. Isso é um ditado popular, mas é uma realidade, né? Então, a primeira arma aqui que eu quero destacar é vencer o mal com o bem, ou vencer o mal fazendo o bem. Verdade. Né? Fazendo o bem. Eu tenho muitos outros versículos para citar, mas eu não quero sair daqui. Sim, né? Como vencer o mal, né? Vencer o mal com o bem. Paulo fala sobre isso. Também Jesus falou que eu tenho que orar pelo meu inimigo e amá-lo. Quer dizer, é difícil, não é fácil, né? Amar quem nos ama é fácil. Agora, só que Jesus disse que o certo é amar os inimigos e orar por eles. Quer dizer, isso aí é difícil, não é fácil. E só consegue fazer quem tem as armaduras de Deus. Agora vamos para o versículo 13. O versículo 13 está dizendo assim: portanto, tomai agora, olha só, tomai toda a armadura de Deus. Aqui Paulo está falando: tomai toda a armadura de Deus, todas, né? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Qual o dia mau? Todos nós temos um dia mau, né? Todos nós passamos, ímpio e crente passa por esse dia. Por quê? Agora eu vou trazer aqui a atitude de Jesus, né? E a atitude de Jesus, quem fala é o profeta Isaías, né? O profeta Isaías diz que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Como que ele levou? Na cruz. Né? Então Jesus teve um dia mau, teve aquele dia quando ele estava sendo crucificado, e ele disse assim, ó, ele disse até palavras difíceis, mas tem a interpretação, ele disse assim, ó, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele disse na cruz, porque foi um dia difícil para ele, um dia de treva, um dia que ele estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. Verdade. Então ele dizia assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Verdade. Olha só. Então nós sentimos, tem dia que nós nos sentimos como que abandonado por Deus. Verdade. A gente sente, a gente ora, a gente jejua, a gente está naquela luta travada, e além do mais ainda chega alguém para tentar tirar a pessoa da presença de Deus. E se a pessoa não tiver essas armas, ele vai ser levado. Ele é levado. Ele ou ela é levado. Porque Jesus na cruz, ele falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, a interpretação. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus bebeu vinagre. Verdade. Quem sabe o que é vinagre, sabe que é horrível. Ele bebeu vinagre. E ele disse: Senhor, se for possível, Deus meu, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, faça-se a tua vontade. Glória a Deus, então, aleluia. Em agonia, né? Em agonia. Verdade. Ele estava em agonia naquele momento. Mas mesmo assim ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Glória a Deus, aleluia. Faça-se a tua vontade. Então, quer dizer para a igreja que a gente, quem faz propósito com Deus, a gente passa por situações. Verdade, Jesus. Não idêntica de Jesus, porque ninguém tem condição de passar igual Jesus, Filho de Deus, passou. Mas uma coisa a Bíblia diz, que cada um tem uma estrutura, e a prova ou a luta que Deus dá para cada um, Ele dá de acordo com a estrutura. Glória a Deus, de acordo aleluia. com a pessoa aguenta. Ele não dá além. Jamais Deus vai dar uma luta além das condições da pessoa. Não, Ele vai dar de acordo. É verdade. Então aqui está
né? Está o versículo 13 que eu li, né? Aqui está as armaduras de Deus. Se nós temos ou usarmos ela, né? Eu já falei uma já, que é fazer o bem, né? E vencer o mal pelo bem. O 14, vamos lá no 14 aqui, ó. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Glória Aqui, a Deus, aleluia. aqui o que Paulo quer dizer, quando ele fala, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, quer dizer, o que é cingir os vossos lombos com a verdade? É a gente se dedicar à leitura da palavra, é a gente ler a palavra, é a gente pedir a Deus a interpretação daquela palavra, né? Porque a verdade aqui, ela prevalece. Glória a Deus. A verdade é que ela aleluia. prevalece. Por isso que o apóstolo diz para nós cingirmos os nossos lombos com a verdade, né? É uma arma poderosa, é a verdade. A mentira, a pessoa pode utilizar a mentira, mas a mentira, mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir. Verdade, Né? Jesus. A mentira, alguém descobre. E quando se fala mentira, as pessoas percebem. As pessoas percebem. Quando se fala a verdade, né? Quando se fala a verdade, também as pessoas percebem. Então, Verdade, aqui, essa arma aqui, né, é a verdade. Cingir vossos lombos, né, com a verdade e vestir, né, e vestida a couraça, né, da justiça, né? Vestir uma couraça da justiça, porque Deus, ele é justo e ele age com justiça. Glória a Deus. Jamais aleluia. Deus vai atender uma pessoa, né, que não é que está injustiçada. Um exemplo, uma pessoa está injustiçada. Se a pessoa pedir a Deus justiça, ele vai fazer justiça. Glória a Deus. Mas se a pessoa é injusta, Deus não vai atender. Verdade. Porque Deus só atende justos, pessoas justas, Glória a porque Ele é Deus. justo, Ele é fiel, né? E Ele não pode deixar de ser fiel, não pode deixar de ser justo. Então, é a couraça da justiça. Versículo 15. E o calçados, calçados, os pés, calçando os pés, na preparação do Evangelho da Paz. Aqui, né, os nossos pés devem estar calçados. Com o quê? Devem estar calçados, né? Calçado na preparação do Evangelho da Paz, né? Evangelho aqui significa boas novas. Boas novas. Evangelho significa boas novas. Então, Aleluia, Jesus. eu vejo aqui outra arma. Qual? Os calçados, né? Devemos estar calçados. E calçado, quando estamos calçados, nós estamos alicerçados na palavra de Deus, né? O crente que está calçado, aonde ele pisa, não há dano, porque ele está calçado. Ele está calçado com a preparação do Evangelho da Paz. E aonde ele chega, ele transmite paz. Verdade, meu Deus. Né? Agora, o que significa paz? O que significa paz? Paz significa tranquilidade de espírito. Se você olha para uma pessoa, vê ela para lá e para cá, para lá e para cá, está vendo que aquela pessoa não tem paz, está agitada, está agoniada, está inquieta, está atribulada. Mas quando a pessoa vê as coisas acontecendo e vê a pessoa tranquila, é que ele tem paz. Glória a Deus. O mundo pode desabar, o mundo pode cair, tudo pode acontecer, mas ele tem paz. Então ele está firme. Verdade, Ele está Jesus. firme, ele está convicto, né? Hoje, por exemplo, nos dias de hoje, muitas coisas estão se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo e está alarmando muitos crentes estão amedrontados. Muitos crentes estão assustados. Por quê? Porque não estão preparados. Não tem a armadura de Deus. Né? Muitos crentes na igreja não leem a Bíblia. Muitos crentes na igreja não examinam a Bíblia. Não conhecem a Bíblia.
estão deixando-se levado por coisas banais e não tem firmeza. A firmeza do crente está no Evangelho. Glória Não a está no Deus. pastor. Aleluia. Não está no irmão. Não está na irmã. Glória Não a Deus. está na igreja. A firmeza do crente está no Evangelho. Se ele deixou o Evangelho entrar dentro dele, o mundo pode desabar. Agora, se ele não deixou o Evangelho entrar dentro dele, qualquer coisa ele se assusta. Qualquer coisa ele se assusta. Eu vi uma cena aqui na igreja, de um dia, tinha umas pessoas aqui oprimidas, mas o demônio não estava aí, ele estava oprimido. Igual eu falei, paz é tranquilidade. Quando a pessoa não tem paz, ele está para lá, está para cá, está desesperado. Não deixa de ser uma coisa. O elemento se jogava aqui, se levantava, se jogava, e eu estou na portaria só de olho, observando. Tinha hora que eu queria ir, e Deus falou, não, deixa. Porque Deus prova o seu. Aí eu fiquei pensando, o pessoal está assustado. Mas Deus mandou deixar, eu vou deixar. Mudando de assunto, eu estava numa igreja lá em Belfort Roxo, igreja grandona, e a mãe se manifestou. Mas se manifestou furioso. Eu estava lá no culto, eu fiquei na minha, fiquei quieto, calado. Os crentes se assustaram, começou um bocado de crente subindo as cadeiras. Eu fiquei só observando aquilo ali. Nada me abalou. Entendeu? Fiquei quieto. Aí os obreiros, uma massa de obreiros, muitos obreiros, desceu do púlpito, foi agarrar o demônio derrubou todos eles. Porque a Bíblia, ela ensina sobre isso. Eu não tenho que lutar com a pessoa que está endemoniada, eu não tenho que agarrar ele. Eu não vou ter força. Ninguém tem força. Porque não é a pessoa, é o demônio também. Só que os obreiros certamente não sabiam. Foram agarrar, eu vi aquele fecho de obreiro cair. Eu nunca agarrei demônio, eu nunca segurei demônio, porque a minha força física não adianta que ele derruba mesmo. Mas quando a pessoa tem as armaduras de Deus, está preparada, só diz assim, demônio, ajoelha aí. Ele se ajoelha na hora e já se ajoelha assim. Ele se ajoelha assim e ainda diz, ó, tá descendo um fogo lá de cima. Eu falei, é para descer mesmo esse fogo, é para queimar. Mas porque Jesus ensinou isso, está aqui na Bíblia. Jesus disse para os discípulos que passaram vergonha, foram decepcionados. Os discípulos chegou lá e disse, Senhor, olha, a gente foi expulsar um demônio lá e o demônio não quis sair não. Jesus falou assim, olha, certa casta de demônios só sai a poder de oração e jejum. Se você não estiver preparado, não adianta. Você vai dizer, demônio, sai, ele não sai. Demônio se ajoelha em nome de Jesus, ele não se ajoelha. Ele só obedece e ele conhece. Ainda tem isso. O demônio conhece quem está preparado. Quando ele chega na igreja, através de uma pessoa, e ele faz a arruaça dele, e os crentes começam a ficar nervosos, é tudo crente despreparado. Eu estou falando isso aqui porque a gente cansou de ver isso. E ainda, hoje a gente vê muitos. Agora, quando o crente está orando, o crente está jejuando, lendo a palavra, esse crente ele sabe. De longe ele vê o brilho desse crente. Ele sabe, esse crente não. Esse crente não vou tirar farinha com ele não. Mas quando o crente está despreparado, ele fala assim, quem é você, rapaz? Você joga no mesmo time que eu. Você faz a mesma coisa que eu. Quem é você? Ele diz assim mesmo, ele envergonha. O demônio envergonha. Então aqui, hoje, nós estamos falando, porque Deus colocou no meu coração, sobre as armaduras que o crente tem que utilizar. Agora, ele não é obrigado a utilizar essas armaduras. Mas se ele não utilizar, ele vai passar vergonha. Entendeu? Existe hoje muitos crentes que estão no mundo, quer dizer, afastados da igreja, desviados. Tem um medo de demônio que se pela. Tem um medo de cair que nem vai para a igreja. Louvado seja Deus. Eu nem faço questão que o demônio jogue a pessoa no chão. Eu nem faço questão. Por quê?
Porque o demônio, ele tem que sair da vida da pessoa, não cair no chão. Mas às vezes ele joga a pessoa no chão. Aí é a atitude dele. Mas eu nem gosto. Já deparei com pessoas oprimidas que eu falei para Satanás, olha só, mas preparado. Olha só, você vai sair desse corpo sem danificar esse corpo. Vai sair sem jogar ele no chão. Tu vai sair, vai arrumar tua bagagem, vai pro inferno, porque lá é o teu lugar. E ele sai. Ele sai. Porque Jesus ensinou que se nós queremos ver as pessoas libertas de demônios, temos que orar e jejuar. Agora, se a pessoa não ora e não jejuma, ele vai passar vergonha. Ou ele ou ela. Mas Jesus ensinou. Hoje, vamos prosseguir aqui. O versículo, eu li o versículo 14, o versículo 15. Olha só. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Vamos dar uma pausa aqui. Tomando sobre o escudo da fé. Todos nós sabemos o que é escudo. Escudo é uma arma, é um tipo de arma que se coloca assim. O soldado vai pegar aquele escudo. O escudo é um negócio. Eu não tenho aqui nada para... É um pranchão. E quem falou pranchão? Pranchão. É mais ou menos tipo um pranchão. É um escudo. É uma coisa para defender a pessoa. Né? É um pranchão. Eu não tenho nada, mas é um pranchão. É um quadrado, né, assim, que a pessoa... E tem uma alçazinha assim que a pessoa pega. Aí, quer dizer, se alguém lançar alguma coisa de lá para cá, ele se defende. É o escudo. Só que esse escudo aqui que Paulo está falando é o escudo da fé. Né? Temos que ter o escudo da fé. E o escudo da fé é o quê? O que é o escudo da fé? É a palavra. Né? A palavra de Deus é o escudo da fé. Aí vamos prosseguir aqui. Com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Olha só. O escudo da fé apaga todos os dados inflamados do maligno. Porque o diabo, ele é adversário de quem? De Deus e da igreja. Verdade. Ele é adversário número 1 de Deus e da igreja. Então, ele ataca a quem? De preferência. Ele ataca a igreja. Verdade. Ele ataca aquele que serve a Deus, aquela que serve a Deus. Ele procura atacar de todas as formas. Então, se alguém aceita Jesus, né, e quer servir a Deus, ele tem que estar preparado para isso. Por quê? Ele tem que se preparar como? Com oração, com jejum. Né? E na igreja também é importante. Né? Deixar de ir nos cultos não é muito bom. Deixar de frequentar não é muito bom. Porque é na igreja que a gente se fortalece. Claro que a gente se fortalece em Deus, mas na igreja é o lugar que Deus instituiu para nós adorarmos e aprendermos na beleza da sua santidade. Vamos prosseguir aqui. Eu li o versículo 16, 17. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui eu tenho uma arma, capacete da salvação. A outra arma, espada do Espírito. O capacete, né, para a cabeça da pessoa estar protegida. O capacete se usa para proteger. Proteger de quê? Olha só, presta atenção. O diabo, ele não conhece o meu pensamento. Verdade. Ele não conhece o nosso pensamento. Ele não sabe o nosso pensamento. Mas se eu falar, ele passa a saber. Então ele vai querer lançar setas na minha cabeça. Colocar, falar nisso, uma vez. Olha só, uma vez uma pessoa me ofendeu. E eu botei aquilo no meu coração. Deixei aquilo entrar no meu coração. Deixei aquilo entrar na minha mente. Deixei. Aí eu fui para a igreja. Deus falou, por que deixaste tu entrar no teu coração e na tua mente uma seta do teu inimigo? Meu Senhor da glória. Deus falou comigo. Foi Deus. O diabo usou uma pessoa para me derrubar. Jesus querido. E aí eu vim saber, né? Então o diabo usa pessoas para derrubar.
usa pessoas para desvirtuar. Por isso, desvirtuar do projeto, desvirtuar do propósito. Por isso que é ensinado, né, até o pastor Elias falou aqui, é ensinado que nossos propósitos com Deus tem que ser secreto. A gente não pode falar antes da vitória, só depois da vitória. Porque se falar, ele sabe. Aí, ele sabendo, ele vai usar alguém para botar areia no caminho. Para botar empecilho. Para impedir que a pessoa venha receber. Porque ele não quer que a pessoa receba, ele não quer. Ele não quer que a pessoa seja abençoada ou abençoada, ele não quer. Então ele faz tudo para impedir. Então o que acontece? Eu tenho um propósito com Deus. Né? Eu tenho um propósito com Deus secreto. É eu e Deus. Muitos propósitos que eu faço, nem minha esposa sabe. E muitos que ela faz, nem eu sei. Porque às vezes é necessário isso. Né? É necessário isso. Muitas das vezes a gente conversa. É bom o esposo conversar com a esposa, vice-versa. Mas tem ocasião que é secreto. Por exemplo, Sansão, quando ele nasceu ele era narizeu de Deus, um homem separado e escolhido, e com alguns itens que não deveria falar. Era ele e Deus. Os pais dele chegou para ele de Sansão: ó, você não pode beber bebida forte, não pode. Você não pode passar navalha no seu cabelo, não pode. Você é narizeu de Deus. Isso é um segredo seu. Entendeu? É um segredo seu. Os pais falaram. Então, os pais educaram Sansão, bem educado. Só que Sansão foi rebelde, foi desobediente. Ao invés dele procurar uma mulher, uma jovem da parentela para se relacionar, para casar, ele procurou uma mulher que não deveria se relacionar. Então foi essa mulher, né, que foi usada para derrotar ele. Ele foi derrotado porque ele contou um segredo dele com Deus. Então muitas das vezes a pessoa é derrotada, é fracassada, porque conta o segredo dele para quem ele não deve contar. Entendeu? Então espada, aqui está falando de espada. O que é espada aqui? Olha só, essa arma chamada espada do Espírito está aqui, ó. Isso aqui é espada. Isso aqui é a arma que nós temos que usar diariamente, a Bíblia. A Bíblia. Certo que a Bíblia é uma espada poderosa, mas vou falar para vocês uma coisa, pode escrever. O diabo conhece ela melhor que eu. O diabo conhece ela melhor que qualquer pessoa. Então sabe qual é a arma mais poderosa além da Bíblia? A Bíblia é uma arma poderosa, mas ele conhece. Ele saiu de lá, ele conhece. Verdade. Além da Bíblia, a arma mais poderosa é a oração. Sim, Jesus. É a oração. O jejum é uma emergência. Tá? Eu oro, não foi suficiente, eu vou jejuar. Deus tem o jejum como urgência. Eu falei aqui no domingo, que eu disse que a gente ia entrar em oração aqui. O irmão Manel, quando terminei o culto, cheguei lá dentro e falou: ó, amanhã, na quarta-feira, eu vou estar 6 horas lá. É para jejuar, eu vou jejuar e vou estar 6 horas. Cedinho ele acordou e pediu a Eliette roupa, porque ele disse que ia vir para cá, que ia jejuar e ia orar para se libertar. Aí eu cheguei para ele, tive que gritar para ele: só, Manel, não é agora não, é à noite, não é 6 horas agora não, é da noite. Ah, tá. Aí está vindo para a igreja porque ele disse que quer se libertar. Quer se libertar. Então, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para encerrar, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Olha só, por todos os santos. Terminei, né? Então, presta atenção. Eu falei que a oração é uma arma poderosa. Ela é. Ela é poderosa, a oração é uma arma poderosa. Agora, tem um detalhe. Quem ora deve orar. Por quem?
uns pelos outros. Quem ora deve orar uns pelos outros. Paulo diz, né? Orai uns pelos outros. Paulo diz também, orai sem cessar. Ah, mas eu tenho que orar sem cessar? Como é que eu vou fazer minha comida? Como é que eu vou trabalhar? Paulo diz, olha só, aqui ele está falando, aqui, ele fala em outras cartas, mas aqui ele está falando, eu vou repetir, ó. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O que é orar no Espírito? Ó, eu estou aqui, calado, mas por dentro de mim, na minha mente, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Senhor, abençoa a minha família. Senhor, eu estou orando, mas eu não estou falando. Eu falei, mas eu não estou falando. Estou orando no Espírito. Aqui Paulo está falando, orando no Espírito em todo tempo. Em todo tempo. Até a noite, você vai dormir, claro que você vai orar. Mas durante a noite, você, às vezes, né, a pessoa está tão impactado que a pessoa não quer, ora em voz alta. Mas orar em voz alta de noite vai incomodar alguém, né? Vai incomodar alguém. Então, vamos fazer o seguinte, à noite, madrugada, eu posso orar sem incomodar ninguém, né? Com que eu vou orar? Em espírito. Orar em espírito é orar na mente. Orar em silêncio. A Bíblia ensina. Ana orava em silêncio. Ana orava e as palavras não saíam. Tá? Então eu posso, Paulo está ensinando aqui, orar em todo tempo, no Espírito. Né? Vou repetir aqui, o último versículo. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo? Então, perseverança é orar sempre. E a palavra perseverança, ela significa, sabe o quê? Ela significa conquistar objetivos. Eu estou orando. Um exemplo. Eu falei para minha esposa, Deus me deu uma revelação. Posso falar? Falei para ela, posso falar com você. Deus me deu uma revelação. Deus me revelava que uma pessoa chegava e dizia assim, ó, esses 2 carros é seu. Por que 2? Esses 2 carros é seu. Aí, no outro dia eu acordo, veio na minha mente, 2 carros? Por que 2 carros? Né? 2 carros. Então, perseverança. Perseverança significa o quê? Conquistar o objetivo. Se eu estou pedindo, aquilo que eu estou pedindo, eu vou conquistar. Mas como que eu vou conquistar? Perseverando. Sem a perseverança, não existe conquista. Ah, tem pessoas que dizem assim, mas já orei muito, já jejuei muito. Está enganado. Não jejuou muito. Não orou muito. Teve uma irmã que falou para o meu tio, meu pai na fé, que ela passou a noite na vigília. Aí perguntaram, irmã, como é que foi a vigília? Ah, não senti nada, sabe? Passei a noite na vigília, a única coisa que eu senti foi dor no joelho. O que ela estava fazendo na vigília? Né? O que ela estava fazendo na vigília? Porque em uma vigília, a pessoa vai para quê? Para orar. Vai para quê? Para receber. Agora, o evangelista João, ele diz assim, ó, muitas das vezes pediste e não recebeste, porque pediste mal. Né? Uma das coisas que nos leva a pedir mal é o quê? Uma das coisas, eu vou dizer uma só. Vou perguntar uma das coisas pela qual nos leva a pedir mal é o quê? Falta de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu peço a Deus alguma coisa, quer em voz alta ou quer em voz baixa, ou quer ser sem voz, se eu peço alguma coisa, mas no meu pensamento está dizendo assim, será que ele vai me dar? Ele não vai dar.
Porque eu estou duvidando dele. Eu estou duvidando de Deus. Quando eu digo assim, será que eu vou receber isso? Será que ele vai me dar isso? Eu estou falando para Deus, em outras palavras assim, eu não tenho condição de me dar isso. Então eu não vou receber, por quê? Porque eu pedi mal, eu não tive fé, eu estou pedindo sem fé. Ah, mas e como então eu vou pedir com fé? Os discípulos foram ensinados por Jesus dizendo assim, ó, se não tendes fé, pedes fé. Pedes fé, né? Tiago disse, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele vos dará sem lançar em rosto. Então, se eu não tenho fé, eu peço a Deus. Mas também o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Paulo diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não tenho fé, eu vou ouvir a palavra, eu vou ler a palavra, e eu vou conseguir fé, para conseguir aquilo que eu quero. Então, a minha conquista está na perseverança. A minha conquista está na perseverança. Eu tenho que perseverar. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele propósito. Verdade, meu Uma hora, Deus vai chegar e vai dizer, olha, por você ter pedido, Verdade, meu eu vou te dar. Deus. Você pediu, você conquistou, você perseverou. Deus Glória a Deus, aleluia. Né? Vamos se pôr em pé? Deixa ele falar o que quer falar. Sim, pode falar. Eu não dormia de noite. Não dormia? E está dormindo agora? Viu? Desde o dia que começou, ele dizia mesmo, não dormia. Agora está dormindo? Deus me libertou. Deus, ó, viu? Deus já libertou ele. Ele dorme. E está dormindo até tarde, acorda 9, 10 horas. Vitor e Letícia e Cris, então. Vamos se pôr em pé, vamos orar. Depois estaremos orando por essa peça, não sei de quem, mas vamos orar. Deus, e Deus vai aleluias. alcançar essa pessoa. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Vamos orar e Deus vai alcançar, né? Estaremos orando, então levante sua mão. Segundo a Bíblia, Paulo diz, levantai as vossas mãos santas Glória para a o céu. Deus, aleluia. E estaremos orando. Aleluia, louvado seja Deus. Diga comigo, Senhor. Sim, Jesus. Senhor. Nesta campanha de oração, eu creio que as promessas do Senhor vai fluir em minha vida, vai fluir sobre a minha família, vai fluir sobre a minha casa. Meu Deus, eu quero também pedir pelo meu irmão, minha irmã, teu servo, tua serva. Eu quero pedir por esta comunidade, por esta cidade, pelo Brasil, pela família brasileira. Eu apresento, meu Deus, eu creio nas promessas. E eu vou, em nome de Jesus, conquistar o que almeja o meu coração. Assim, ó Deus, eu quero agradecer, entregando em tuas mãos a minha vida, a minha família, em nome de Jesus. Senhor, neste momento, eu quero apresentar esta